Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aqui estamos juntos novamente para mais um programa Palavras para a Alma. Aqui é Ana Tereza. Vamos conversar sobre mais uma questão nossa do cotidiano à luz do Espiritismo. Então hoje eu escolhi para conversarmos juntos sobre os nossos relacionamentos difíceis, sobre o que no Evangelho está descrito sob o texto do capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. Nós temos inimigos internos, inimigos externos, podemos também ver inimigos encarnados e inimigos desencarnados. Diante de tantas adversidades, o que o Evangelho nos diz sobre como devemos lidar com tudo isso? Para dar início a esse nosso pensamento de hoje, eu vou iniciar com o Novo Testamento, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 38, que está referido, essa referência está lá no Evangelho nosso, no capítulo 12, no item 7. Então vamos lá. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao mal. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede, e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazei também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Nossa, minha gente, tem tanta coisa pra gente comentar sobre isso, né? Então, começando lá no nosso capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, tem um termo muito bacana que Kardec vai usar. Chama-se suscetibilidade sombria. Então, Kardec vai dizer que nós temos uma suscetibilidade sombria. Ou seja, quando alguém nos trata mal, quando alguém procede de uma maneira que a gente repudia, que a gente sofre, seja o que for, cuidado com a suscetibilidade sombria. É claro que a gente não é insensível no sentido de quando o outro procede mal conosco, que a gente não vai se sentir machucado, ferido de alguma coisa. Mas o que é que a gente faz desse ataque que vem, aspas, de fora para dentro, né? O que a gente faz com isso? Podemos tomar isso como um insulto e ter a vontade de nos vingar. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, vingança é o que você já conhece, olho por olho, dente por dente.
E assim, historicamente falando, antes do olho por olho, dente por dente, quando alguém feria alguém, o ferido tinha atitudes desproporcionais ao ato do outro. Então, quando entra olho por olho, dente por dente, já é uma evolução relacional, porque aí trouxe um pouco mais de medida, trouxe um pouco mais de limite às vinganças, né? Então, se alguém machucasse alguém, o outro tinha direito, às vezes, de machucar a família inteira, né? Então, olho por olho é assim, não. Se você recebeu mal numa direção, você só vai poder agir mal também de volta naquele limite, naquela circunscrição. Então, só que Jesus convida a gente a um passo além, e isso a gente já conhece. É como se Jesus dissesse assim, olha, 6 por meia dúzia você já conhece. Vamos fazer um movimento diferente, né? Vamos fazer um movimento agora da gente oferecer um passo a mais, para a gente poder sair do círculo vicioso. Quando ele diz assim, que isso nos torna filho de Deus, o que Jesus está dizendo não quer dizer que você deixa de ser filho de Deus se você procede no mal, porque o sol cai sobre os justos e os injustos. Ele quer dizer assim, quanto mais a gente aperfeiçoa os nossos comportamentos, melhor para nós. Porque a gente sai do círculo da vingança. Porque cada vez que a gente sai para se vingar, a gente convida a esse mal se perpetuar. Então, se a gente tem um familiar difícil que nos agride todo dia e a gente agride de volta, a gente está enlaçado com aquilo eternamente. Então, a gente precisa poder romper esse círculo vicioso de que maneira? É oferecendo a outra face. O que é oferecer a outra face? Vou voltando aqui para Kardec. Kardec diz assim, com essa massa, não pretendeu Jesus interditar toda a defesa. Olha que bonito, isso que Kardec está clareando para a gente, está esclarecendo aqui. Não quer dizer que você não deva se defender, porque a gente precisa colocar um limite no mal. Mas uma outra coisa é a vingança, é isso que Jesus condena. Então Jesus está dizendo para a gente, para de se vingar, isso não está te fazendo bem. Porque quando a gente levanta uma espada na direção do nosso irmão, nós somos o primeiro que fica ferido, porque a nossa mão fica marcada por aquele ato, pela nossa intenção. A gente fica com marcas no nosso coração, cada vez que a gente deseja mal para alguém, né? Então, o que Jesus está dizendo é apresentar a outra face. A gente também pode interpretar essa metáfora como sendo assim, mostrar um outro olhar sobre aquilo, né? Levantar, ampliar, modificar a perspectiva. Isso faz a gente agir diferente, porque o que faz a gente proceder no mal é uma perspectiva curta. Então, um convite todo é de ampliação de perspectiva, né? Aí, olha só que interessante que a gente pode encontrar no capítulo mais à frente, que fala sobre a caridade, que é sobre a caridade moral, né? Então, os espíritos vão dizer pra gente usar de indulgência. E aí, um espírito protetor aqui nesse capítulo está falando que a indulgência é quando a gente abre mão de se tornar juiz do nosso irmão. Porque quando alguém procede mal com a gente, quando alguém nos fere verbalmente ou com comportamento, a gente imediatamente vira juiz, a gente acusa o irmão, a gente diz que a gente não faz isso com ele, que a gente diz que a gente não é merecedor, e, enfim, a gente critica, julga, faz um monte de movimentos difíceis. E o que o Evangelho segundo o Espiritismo está aconselhando a gente, olha, usa de indulgência. Hoje, esse irmão que age mal com você, pode ser que tenha sido você que agiu mal no passado com ele, né? Então, está na hora da gente poder dar um passinho. Então, não é não se defender, é não se vingar. Então, diante dos comportamentos difíceis dos nossos irmãos, refletir antes de agir. E aí eu quero aqui acrescentar um outro livro para vocês, que é o livro da Joana de Ângeles, Ilumina-te, em que ela vai solicitar que a gente, de tempos em tempos, a gente faça um silêncio interior. Ela chama de deserto. Em pleno deserto é o nome desse capítulo. Então ela diz assim: refletir, portanto, antes de agir, a fim de que a ação se expresse de modo digno e produtivo. Isso é dever de todos aqueles que já podem viver as experiências do deserto. Então, ela aconselha a gente de tempos em tempos ir para o deserto. Mas, gente, não é um deserto geográfico, né? O deserto é um silêncio interior das nossas almas, em que a gente pode visitar os nossos desertos interiores e poder, nesse encontro, ganhar um pouco de ânimo, nesse afastamento, né?
que a gente pode meditar, fechar os olhos e a gente ganhar ânimo espiritual para prosseguir nessas lutas relacionais. Ela diz que o silêncio é tão importante para o espírito como o pão e a água é para o corpo. Então, a gente vai ganhando consciência da provisoriedade da vida, vai entender, nossa, esse inimigo é temporário na minha vida, qual é a mensagem que esse inimigo está trazendo para mim, qual é o salto que eu estou precisando dar aqui na minha alma, para não ter a vontade de permanecer com ele nesse círculo vicioso da maledicência, do mal-estar, né? A terceira coisa importante que ela levanta aqui é inspirar a gente no desejo de libertação. O deserto faz isso com a gente. E por último, compreender, né, os acontecimentos, principalmente os acontecimentos que nos causam dor e aflição. Ela diz que quando as árvores mostram seus arbustos, suas flores, enfim, quando mostra toda a sua folhagem, a gente não assistiu o crescimento silencioso que se deu, né, nessa árvore. A gente só vê os frutos. A mesma coisa com a alma. A gente pode florescer, pode fazer um montão de coisa bacana, mas ninguém enxerga, tem condição de mensurar o silêncio que a nossa alma precisou para que pudesse crescer. Então, vou terminar aqui com um trechinho da Joana, que diz assim: analisa a existência que desfrutas e busca vez por outra o deserto interior. Silencia tuas ansiedades e tormentos, equilibra tuas emoções a fim de seres penetrado pelas lúcidas vibrações do bem. Quando te sentires na encruzilhada dos conflitos e das angústias, sem saber como proceder, busca o deserto interior. E no silêncio, é Jesus que te acercará, orientando-te com segurança. É isso, amigos. Boas reflexões para todos nós. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.